Amém. Boa noite a todos. Vamos então expor aqui a mensagem. Queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Irei falar um pouco despacio para nossos irmãos venezuelanos para que compreendam-me, ok? Então vou falar devagar, irmãos, porque como eu falo muito rápido já por natureza, e vocês que falam a minha língua já têm dificuldade de me entender, vocês imaginem eles, né? Vamos lá então, Lucas 18, versículo 9 até o 14. Irmã Jéssica, quando você puder, você desliga esse ar aqui, por favor. Amém, irmãos? Todos encontraram? Lucas 18, do 9 até o 14. Diz assim o texto: há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa parábola é bem conhecida pela igreja. E quando nós temos o hábito de passar por ela, correr nossos olhos na Bíblia, todos aqui vamos concordar com a conclusão de Jesus. Nós vamos ali lê-la, compreendê-la e dizer: bem fez Jesus mesmo em comentar sobre isso. Ele está correto nessa conclusão em dizer que o publicano retorna assim justificado, enquanto que o outro que orava meio que se gabando para Deus, né, representado pelo fariseu aqui, ele não obteve ali a justificação. E nós, irmãos, temos uma empatia ao lermos esse texto. Mas o que eu queria trabalhar conosco nesta noite é a ideia de que pode ser que eu e você não sejamos esse publicano. Pode ser, irmãos, tá? Não estou dizendo que você seja, estou dizendo que pode ser que eu e você, em alguns momentos de nossa vida, temos uma atitude assim, porque Jesus endereça essa parábola lá no início dela. Se vocês pegarem no versículo 9, só o 9, ele diz assim: olha para quem que ele endereçou essa mensagem. Há alguns que confiavam na sua própria justiça, e que por confiar na sua própria justiça, consequentemente, despreza os outros. Então, irmãos, eu intitulei essa mensagem como o escândalo da justificação, porque eu quero trabalhar esse tema conosco hoje, a justificação, irmãos, que é uma doutrina maravilhosa, né? Vem abraçada com a salvação que Jesus nos dá, e que eu acredito, irmãos, que nós, muitas das vezes, por não termos uma compreensão melhor, ou de repente não meditarmos com profundidade nela, a gente tem deslizes em nossas vidas sendo cristãos, ou você que está buscando ainda Deus, de repente não entregou sua vida a Jesus, ou se já, nós temos um hábito, irmãos, muito forte de tirar nossa própria justiça, deixar ela entrar em cena. E se nós aprendermos que no reino de Deus, assim as coisas não funcionam, eu acredito que a gente se livraria de muita situação difícil. Amém? Então vamos trabalhar sobre isso, irmãos. Por que eu coloquei como escândalo? Porque, irmãos, imagine os fariseus ouvindo essa parábola naquele momento. Certamente se escandalizaram, né? Porque Jesus utilizou o publicano como exemplo. Ele utilizou uma figura que, para o contexto de Israel, é uma figura assim de uma pessoa mau caráter. O publicano que exercia a função naquela ocasião, cobrando o imposto e fazendo umas funções assim parecidas, geralmente ele cobrava imposto de valores maiores, né? Temos o exemplo do Zaqueu. Então ele fez uma relação entre um publicano e um fariseu, e isso escandaliza, irmãos, porque a pessoa que fez a oração: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador.
O Pitô fez uma oração, né, assim no começo: tenha misericórdia de nós, aqui enquanto iniciava a oração. A oração que agrada a Deus é essa, irmãos, não a oração que se gaba. Mas a gente adota algumas atitudes em nós, irmãos, no dia a dia, que muitas vezes não parece que entendemos da justificação. Parece que nós vivemos na própria justiça nossa. Estão comigo, entendendo? Beleza? Então é isso que eu quero trabalhar. Então, por que ela escandaliza, irmãos? A justiça que Deus traz para nós, que é uma justiça que é dele, da parte dele, escandaliza porque ele dá algo a alguém, e essa pessoa não merece esse algo. Ou seja, é tudo a ver com a graça. A graça de Deus está envolvida com a justificação. Então ela escandaliza as pessoas que são moralistas, ela escandaliza as pessoas que confiam no seu próprio senso de justiça, porque nós, irmãos, vivemos num mundo totalmente cheio de regras, e está tudo certo quanto às regras, está tudo ok. Empresa tem que ter regulamento, está certo. A sociedade tem que ter regras, né? O casamento é regido por regras. Você sabe que você não pode adulterar, não pode trair. Então é normal as regras, elas nos protegem e nos dão segurança. O problema, irmãos, é que a gente, por querer cumpri-las, e estamos ali no cumprimento das mesmas, achamos que daí nós somos a bolachinha, a última bolacha do pacote, e não mais apresentamos misericórdia para as pessoas. Não sei se estão me entendendo. Nós estabelecemos nossos próprios padrões, quem se aproxima de nós, quem não se aproxima, de acordo com as convicções nossas. Eu gosto, por exemplo, que tal irmão, quando me cumprimenta, me olha no olho. Estou dando exemplo aqui. Essa é uma convicção e está tudo bem. Quer dizer então que se a pessoa em algum dia não fez assim, já não presta. A gente tende, irmãos, a ser assim, a julgar a pessoa. Então por quê? Porque estamos acostumados com leis, e está tudo bem quanto a elas. Só que a gente esquece, irmãos, do principal ponto da oração do publicano: somos pecadores. Irmãos, nós não temos moral para nada, irmãos. Essa que é a verdade. Eu e você não temos moral nenhuma para querer estabelecer alguma coisa que possamos chamar de justo ou não. Estão entendendo? Nós não temos, irmãos. Até a salvação, né? Efésios 2, 8, 9 diz, né? A salvação não é por obras para que ninguém se vanglorie. Ela é um dom de Deus, né? A salvação é um dom de Deus. Então, irmãos, um ponto que eu quero abordar aqui para que nós entendamos o que é justificação é a gente falar aqui uma realidade mesmo. Vamos abrir ali em Romanos 3,10. Olha só o que a Bíblia vai trabalhar com relação a nós. Por que aquela oração do publicano agradou ao Senhor? Por que ele saiu justificado para sua casa e não o fariseu? Porque ele tinha esse entendimento aqui que está em Romanos 3,10. A Bíblia diz em Romanos 3,10 até o 12, está escrito: não há nenhum justo sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha, irmãos, que palavra forte. Você vê que uma Bíblia ela não economiza adjetivos para nós, irmãos. Quando é para tratar a nossa natureza caída, ela chega a dizer que nós somos inúteis, irmãos, em nossas ações. Todos, no 12, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O publicano sabia, irmãos, que ele é pecador. A minha pergunta para todos nós é: sabemos disso? Porque só saber na teoria, irmãos, só saber porque você fala que você é uma coisa, mas se a sua segunda, sua terça, sua quarta e todos os dias da sua vida você entende isso, você vai agir diferente de acordo com as situações que se apresentam a você. Você vai agir entendendo que a justiça não é sua, é de Deus. E a justiça de Deus, ela não é meritocrática como a nossa, irmãos. Quando falamos de salvação de almas, amém? Salvação de almas não é por mérito, não é por obras, não é. Então a salvação, ela está totalmente ligada àquilo que Deus fez através de Jesus, que é Deus, amém? Então a pergunta que eu queria trabalhar aqui com vocês é: quem eu sou então? Seria eu um justo? Seria o Everton Trizotti aqui justo? Seria você aí justo? Irmãos, o que a Bíblia fala lendo esse versículo aqui? Que não há nenhum justo sequer. Logo, o que nós somos então, irmãos? Injustos. Somos injustos, irmãos. Na essência do ser humano, o que somos? Somos injustos. E agora temos um outro problema, que Jesus vai resolver, obviamente. 1 Coríntios 6,9. Abram comigo lá. 1 Coríntios 6,9. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os coríntios sobre a questão, né? Ele diz no versículo 9 do 1 Coríntios 6,9:
Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus? Os injustos, algumas traduções falam os maus, algumas dizem os perversos. Olha o que a Bíblia nos usa de adjetivo para falar de nós. Não é coisinha fofa não, irmãos. Chama a gente de mau, de injusto e de perverso. Perverso, irmãos, é uma palavra forte. Se chamar alguém de perverso, o que você acha? Não é forte? É isso que eu e você somos, irmãos. Não sou, nós somos, irmãos. Nós somos. Hoje a gente vai escancarar isso, que nós somos isso. Quem eu sou então? Somos o que o publicano falou, pecador. Ele nem ousava olhar para o céu, porque ele sabia da condição miserável dele. Não ousava. Então você imagine como estava aquele coração, que é um coração que Deus almeja, um coração quebrantado, dependente dele. Mas muitas vezes a nossa oração não é essa. É igual a do fariseu. Obrigado pelo meu casamento XYZ, pelos meus filhos YZ. Obrigado por isso. E está tudo bem com relação a essa gratidão na sua oração. Mas a gente vai esquecendo que éramos uns tranqueira, que vivíamos lá no lamaçal do pecado. A gente vai se esquecendinho. O ser humano se esquece facinho, irmãos, da onde veio. É só dar um dinheirinho a mais para ele. O ser humano não esquece, irmãos. Eu esqueço. Eu falo como quem é ser humano também. Eu esqueço, irmãos, da onde eu venho. E aí a gente começa a ter um lado em nós moralista. Um lado em nós que nós fazemos justiça com a própria mão. Nós estabelecemos a nossa verdade, sabe, irmãos? Então, quem somos? Somos pecadores. Então, quer dizer então, Everton, que eu me achava sincero e não sou? Você não é sincero. Você e eu não somos honestos na nossa essência, irmãos. Estão comigo? Se você está andando em honestidade, maravilha, eu até acredito que você deve estar andando em honestidade. Mas isso não é mérito seu nenhum. É que a luz do Evangelho brilhou sobre você e o verdadeiro honesto está contigo ali, te ajudando. Aí você é honesto. Aí você está vivendo em honestidade. Se você falar para mim, eu sou fiel, eu vou dizer, não é não, você é um infiel. Eu também sou um infiel. Mas quem é você? Quem que você pensa que é, hein, rapazinho? De falar que eu sou infiel? É o que a Bíblia fala, você é infiel. Se você está hoje vivendo infidelidade, é porque o verdadeiro fiel está andando com você, te ajudando a ter atitudes que são de fidelidade. Amém? Então, irmãos, a gente tem que cair na real um pouco. Porque a gente pressiona Deus, e como diz o pastor José constantemente aqui, a gente parece fazer com que Deus nos deva algo. Por quê? Porque a gente vive numa terra que a gente tem que fazer para ser recompensado, e de repente a gente está achando que eu tenho que fazer algo. Oh, Deus, eu orei, viu? Está vendo que eu sou dizimista? Não vai fazer nada não? A gente se exibe assim, a gente tem essa petulância de agir assim, irmãos. Essa ousadia de agir assim, diante de um Deus justo. Esse sim é justo, quer ver só? Esse Deus sim é justo. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês ali, ó, em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas. O justo, como que está aí na tua Bíblia? O justo pelos... Ele sim é justo, irmãos. Para você ser considerado justo, você teria que viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 2026, 2027, 2028, todo o tempo justo, sem sombra de nada de errado. Aí você teria condição de ser chamado justo. Como só Cristo fez isso, e mais ninguém, não tem como, não, irmãos. Nós somos pessoas injustas, indignas, sujas, pecadoras, e somente Ele é justo. Então, o que seria, irmãos, a questão da justificação? Para explicar para os irmãos, né, que talvez já saibam, mas trazer aqui apenas esse tema. Pensa comigo, irmãos, um cidadão brasileiro, nós todos somos brasileiros, tem alguns meus irmãos venezuelanos que estão regularizados, estão buscando tudo certinho. Você é um cidadão que tem direito, deveres e participação na sociedade. E quando você comete um crime e é condenado por esse crime, você vai perder alguns direitos, correto? Como cidadão, você tem direito a ir e vir, você tem direito à educação, tem direito à liberdade de expressão.
Mas quando você é condenado, você perde algum direito, como por exemplo o direito de liberdade. Você perde, você vai ser encarcerado. Até que você pague os anos de cadeia ou pague a fiança. Quando você paga, você retoma a sociedade. E aí você passa de novo a ter todos os direitos. Você volta a ter todos os direitos como alguém que nunca cometeu. Amém? Embora vai ter antecedentes criminais. Mas volta a ter. Uma pessoa, agora você pensa Jesus, irmãos. Jesus, ele é o único justo, amém? Ele tem direitos na cidadania celestial dele. Tanto é que ele é herdeiro de tudo, amém? Quando eu e você, que somos pecadores, entregamos nossa vida a Jesus, na hora, irmãos, assim ó, na hora, a justificação acontece. E você passa a ser justificado pela fé que você tem em Jesus. Porque a justiça que Deus quer realizar na terra, irmãos, não está relacionado com o que eu faço, o que eu acho que é certo. A gente aprende, né, que justiça é fazer certo. Não é verdade, irmãos? A gente aprende. Só que não tem nada a ver, porque quem sou eu para estabelecer o certo? Quem sou eu para dizer que isso é certo e isso é errado? Quem é o Everton? Eu não sou ninguém. Mas temos alguém que pode fazer isso. Então, a justiça está relacionada com crer certo. Eu creio então que Jesus Cristo viveu a vida correta que eu deveria ter vivido, sendo justo. Ele fez tudo por eu crer nele, em Jesus Cristo, por a minha fé que ele é o meu Salvador, o meu Redentor. Eu sou justificado e agora eu passo a gozar dos mesmos direitos como se eu fosse um justo. Estão entendendo ou não? Eu passo agora aquele pecador injusto, irmãos, que não tinha jeito para mim, eu não mereço o céu. Nós lemos o texto, amém? Que os injustos não herdarão o reino de Deus. Eu não poderia herdar. Mas Jesus Cristo, sendo o verdadeiro justo, viveu a minha vida e tomou todo o cálice da ira de Deus. Irmãos, Deus tem uma ira santa. E ele precisava derramar ela sobre a humanidade perdida. E Jesus Cristo, que viveu toda a vida dele inocente, íntegra e justa, bebeu guti-guti, como eu falo para as minhas filhas ao tomar remédio. Gota por gota do cálice, ele bebeu essa ira, que nós jamais iríamos aguentar tal ira. Ele bebeu, de livre, espontânea vontade, ele nos quis. Você já imaginou um perdido pecador, sujo, feio, horroroso, como somos interiormente falando, irmãos? Que dos nossos pensamentos só saem coisas ruins. Não pode no trânsito alguém nos fechar, a gente já quer dar uma vingança na pessoa. Não pode o cônjuge falar um pouco mais acima do tom que nós subimos mais. Se pintar um pix errado na conta, a gente não quer devolver não, ainda mais se for um valor alto. A gente é ruim, irmãos. É verdade ou não é verdade? Ou só eu que não devolveria? Acho que vocês não devolveriam também. Não é, pastor? Estou brincando, irmãos. Mas, irmãos, vocês concordam que a gente é ruim, irmãos? A gente é azedo. As minhas filhas bebês ali são ruins, não dividem nada comigo, irmãos. Eu não sei de onde vem tanta crueldade no ser humano. A gente é ruim, irmãos. A gente na essência é ruim. A gente não faz nada de... Até quando a gente quer fazer algo bom, sai ruim. Você planeja tudo. Hoje eu vou chegar lá, eu vou perdoar o irmão. Mas se ele falar tal coisa, não, ele vai ver. A gente vai planejando tal coisa, irmãos, e não sai como gostaria, porque somos ruins. Só que acontece, irmãos, Jesus, sabendo que eu e você somos essas pessoas difíceis, quis a gente. Isso pega aí na gente. Isso é bom, né, irmãos? Como que pode alguém querer eu, sabendo que eu sou difícil? E quando ele viveu essa vida e tomou todo o cálice da ira de Deus, quando ele tomou todo o cálice da ira de Deus, ele recebeu tudo que era para eu e você receber. Quando eu coloco a minha fé nisso, eu passo a ser justificado. E volto para casa como aquele publicano. Justificado. Irmãos, perceba que justificação é muito melhor que perdão. Que já é bom. Ser perdoado, irmão, já é uma coisa maravilhosa. Mas eu quero relacionar assim, ó. Pense comigo uma seguinte coisa. Antes disso, abram lá em Lucas 5. Eu vou explicar isso melhor aqui, ó. Lucas 5. Justificação é muito melhor que perdão, irmãos. Muito mais gostoso que perdão. Lucas 5, vamos ler lá, versículo 27 e 32. Olha o que diz o texto. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria. Ele disse: siga-me.
Levi se levantou, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, olha lá, ó, os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, você precisa entender que você é pecador, porque senão Jesus não veio para você. Estão comigo ou não? Você precisa, porque ele veio chamar pecadores. Que eu falo, eu sou pecador, então ele veio chamar eu, irmãos. E nós temos que ter esse entendimento. Que ele veio chamar pecadores. Até porque ele fala, não vim chamar justos. E não tem mesmo justo, irmãos. Não há justo na terra. Então Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. E quando a gente entrega a vida para Jesus, a justificação ocorre conosco, irmãos. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma dívida milionária com o banco, de 1 milhão, sei lá, está quebrado, está com aquela pressão toda da dívida, que isso te condena, né, irmãos? Te culpa, a dívida culpa a gente, condena a gente. E você sabe o que faz? Está devendo 1 milhão, o banco te perdoa, o que acontece? Acabou a dívida, amém? Acabou, então você foi perdoado, não é bom? Só que você está quebrado ainda, está quebrado, como que vai começar? Certo? A justificação é melhor porque ela perdoa e te dá mais 1 milhão para você seguir a vida, para você continuar a vida. A justificação é basicamente esse sentimento, irmãos. Você está endividado, você se vê já de outra forma, você se vê parte da realeza, você se vê filho de Deus, você se vê agora uma pessoa transformada, um novo caráter. Você pode orar agora, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, você pode liberar perdão. O que era difícil antes de executar, que é perdoar uma pessoa que te entristeceu, acaba agora se tornando mais propício a isso, porque Jesus apaziguou a ira de Deus e nos deu a mesma natureza dele. Ele pegou a tua injustiça, o pastor falou sexta-feira isso, hein, pastor? O senhor confirmou a minha pregação. Ele pegou a injustiça nossa, pôs sobre ele, e pegou a justiça dele e pôs sobre nós. Ah, irmãos, ele trocou de roupa conosco, ele trocou de vestimenta com a gente. Isso muda tudo, irmãos. Quando você entende que você é justiça de Deus, muda tudo. Porque você consegue batalhar contra as tuas lutas que estão, às vezes, nos cercando, a tribulação. Amém? Muda tudo, irmãos. Então perceba que quando você entende isso, você sabe lidar melhor com as tuas batalhas. Você está, de repente, lutando contra a enfermidade, que não é uma coisa tão simples, irmãos. É difícil a enfermidade. Mas você começa a declarar, eu sou a justiça de Deus. Eu sou justo. Não porque eu sou justo de mim mesmo, mas o Senhor quis me declarar justo. É como se Satã, que é o nosso acusador, ficasse ali constantemente em você. Não vai fazer obra, está doente. Não vai fazer obra, está brigando no casamento. Está lá acusando, não vai fazer nada, não vai queimar na igreja hoje. Está ali, te desanimando. E Jesus no tribunal diz assim, Pai, não ligue para Satanás. Eu declaro ele sem culpa. Eu morri e fiz tudo por ele. Eu os declaro justificados. Não tem porquê mais. Eu já paguei o preço. É como se Jesus bradasse sem culpa para nós. Lembra que um dos planos de Deus é nos apresentar diante dele irrepreensível? Como que seremos irrepreensíveis, irmãos? Logo nós, tranqueiras, difíceis. Por meio da justificação que Jesus Cristo muito bem fez. Ao trocar conosco de lugar na cruz do Calvário. Ao sacrifício substituto de Jesus. Amém? Então, irmãos, essa mensagem é justamente para que possamos compreender mais, irmãos, a questão da justificação e nos apropriarmos dela. Eu gostaria de que vocês abrissem também ali o livro de 2 Coríntios 5, 21. Eu estou fazendo de propósito, irmãos, vários textos para que não fiquem nas minhas palavras mesmo. E você saia daqui entendendo que você é um pecador muito amado. Você é um pecador que tem condição, sim, em Cristo, de ser uma pessoa diferente mesmo, de fato. Olha lá, 2 Coríntios 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, que é Jesus, amém? Agora tem um para ali, toda vez que tem um para é uma razão, é um motivo. Mas por que Deus fez isso? Qual foi a razão? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu e você somos a justiça de Deus em carne e osso andando na terra. Você pega o busão, lá vai a justiça de Deus. Você vai trabalhar na empilhadeira, Pitô?
Lá vai a pilhadeira trabalhando com a justiça de Deus. É isso, irmãos, essa aqui é a verdade. Só que a gente prefere dar lado para as vozes de Satanás que acusa. E aí você pensa, eu que nunca vou ser que nem esses crentes que vão todas as vezes na igreja, nos compromissos da igreja, que vão nos encontros, que está presente em tudo, nunca que eu vou conseguir ser, porque eu tenho esse vício, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa ideologia, eu nunca que eu vou conseguir. Consegue sim. Se você entender a justificação, você consegue sim. Consegue se libertar dos vícios, consegue se apropriar da saúde, consegue, com a ajuda do Espírito Santo, consegue sim. Porque você agora é um milionário no reino dos céus. Você é um milionário, irmãos. Você era um quebrado, como dizia o Pablo Marçal. Mas agora você está um milionário, porque você foi justificado. Você deixou de ter aquela dívida, aquela montoeira de dívida que você acumulou por pecar tanto. Jesus colocou ela lá na cruz do Calvário e lançou no mar do esquecimento. Então quando o pai olha para você, ele faz um zoom no Emerson Bart lá, ó. Fez um zoom no Emerson Bart, o pai não olha mais o Emerson Bart, ele vê Jesus. Ele vê Jesus, ele fala assim, sem culpa, irrepreensível. Meu Deus, irmão, isso aqui era para você vibrar assim lá. Era para vibrar. Eu planejei aqui que vocês iam vibrar nessa. Vocês iam vibrar porque, irmãos, nós é tudo sujo. E de repente o pai olha para mim, para você e vê Jesus. Aí eu te pergunto, como que não vai conseguir orar? Como que você não vai conseguir orar? Ter dificuldade para oração quando você entende que você é justificado. Que nada mais te impede. Não tem mais barreiras e grilhões no que diz respeito à acusação, amém? Você é justo. Ou seja, existe graça para mim e para você, para a gente poder cumprir com o nosso ministério aqui na terra. Podemos liberar perdão para aquele pai que foi cruel para você, que te largou, ou aquela mãe que te largou. Você pode agora perdoar, porque não é mais sobre o que... mas não é justo, Everton. Não é justo, meu pai me deixou, minha mãe me deixou. Não perdoar não é justo, mas quem diz que é sobre você fazer? É sobre o que Cristo fez. Aí você põe a fé nele. O que ele fez? Ele perdoou os traidores, irmãos. Ele perdoou os infiéis. Senão nós não seria perdoado, porque a gente é meio lelé da cuca, né, irmãos? A gente é meio doido, não é? A gente é meio doido, irmãos. A gente larga tudo. Às vezes a gente é tão doido que larga Jesus. Não é verdade? É meio maluco o ser humano que larga até o presente mais precioso, Jesus. Não, então, irmãos, saber que sou justificado muda tudo. Indo para o fim, Isaías 53:11. Olha lá, irmãos. Textos maravilhoso de Isaías, conhecidíssimo, mas eu quero tratar uma parte interessante desse texto. Isaías 53:11. Deus é bom, né, irmãos? Como é bom, Ele nos justificou. Nós, tem a célula da Priscila, né? Improváveis, mas escolhidas, né? A gente é improvável, irmãos, e Deus nos quis. Deixa eu abrir aqui que Isaías 53, versículo 11. Versículo 11, exatamente. Olha o que diz o texto, irmãos, presta atenção. Diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Deus ficará satisfeito. Por que ele ficará satisfeito, irmãos? Pelo seu conhecimento, pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ou seja, a obra que Cristo fez na cruz fez Deus ficar feliz, irmãos. Deus ficou satisfeito com o trabalho dele. Jesus ficou satisfeito com o trabalho dele, irmãos. Era o que ele queria. O pastor fala, ele não foi forçado para a cruz. Ele foi voluntário. Ele sabia já do nosso passado, presente e futuro, as nossas atitudes cruéis que teríamos, e ainda assim ele quis morrer. E ficaria satisfeito em ver eu e você irrepreensível na volta dele. E a única forma, irmãos, de estarmos irrepreensíveis é aceitar tal justificação que vem de Deus, que vem de Jesus Cristo. Amém? Romanos 1:17. Vamos para a Bíblia, irmãos. Eu quero que você se aproprie desses textos, irmãos, versículos, porque quando a Bíblia fala, é Deus falando. E o homem não, né, irmãos? O homem é falho, é difícil. Mas se está na Bíblia, eu posso pôr a minha fé nesse versículo, né? Olha o que diz ali Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por isso que não é mais sobre o que você acha que é certo.
Não é só porque você acha que é certo. Não é justo eu perdoar. Não é justo o que aconteceu com fulano. Ele errou, tem que pagar. Já era essa justiça humana de você, irmãos. Já era. Se você é cristão, você não vive mais sobre essa justiça. Você vive pela de Deus. E a de Deus é: o justo viverá da fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. O que ele fez? Morreu na cruz no meu lugar, para levar a multidão de dívidas e pecados que eu tinha. E assim, eu sou mais que perdoado, sou justificado. Eu tenho os direitos de um justo, como ele é justo. Irmãos, é top, né, pastor? É top, irmãos. É maravilhoso servir a Jesus. A gente é justo agora. Em Cristo. Não porque eu sou. O que cabe então agora entendermos? Que nós somos pecadores, irmãos, vivendo uma vida de um justo. Meu Deus, isso é maravilhoso. Com isso, irmãos, você consegue sim ter uma vida de oração de qualidade. De verdade, irmãos. Se a tua vida hoje não está toda certinha, se você colocar assim, poxa, quer dizer que então, que quando Deus Pai me olha, Ele me vê então uma pessoa justificada? Eu me refiro à condição de salvação, amém, irmãos? Ele me vê então uma pessoa justificada, quer dizer que não tenho mais grilhões me interrompendo de orar. Eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, eu posso andar no estilo do Evangelho agora. Eu não preciso ficar bravo se alguém me chama a atenção, porque o que Jesus espera de mim? Que eu seja que nem ele. Ele teve diante de Pilatos. Pilatos, né, meio que foi ali uma pessoa que falou meio grosseiro com ele. Ele não abriu a boca, né? Eu posso adotar atitudes em mim de Cristo, porque eu sou como ele agora. Eu sou co-herdeiro com Cristo, irmãos. Sou co-herdeiro, sou justificado, sou lavado no sangue de Jesus. Isso é poderoso, irmãos. Não preciso mais aceitar as acusações. Não preciso mais nem aceitar as acusações de Satanás, irmãos. Chega. Amém? Romanos 3, 21. Está bem pertinho, ó. Está acabando meu tempo ali, eu estou vendo, os irmãos já mostraram. Mas olha o que diz Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Olha aí, irmãos, essa justiça que veio, ó. Ela independe da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando assim a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então veja, irmãos, como Deus simplificou a coisa. Ele está dizendo assim, ser humano, só coloca a tua fé em tudo que Cristo Jesus fez. Dê atenção ao que Ele ensinou. Dê atenção ao que Ele ensinou. Queira Ele como seu Senhor. E quando você quer Ele como Senhor, o que importa é o que vem dEle, amém? O que importa é a vontade dEle. Uma vez que eu estou assim, e vivendo, né, a vida de Jesus, os mandamentos de Cristo, irmãos, não tem nada para nos condenar. Não há nada. Jesus, Ele aceita o cachaceiro, Ele aceita o que fuma cigarro, para vir até Ele. Venha, o adúltero, o traidor, o infiel, o homossexual, venha, pode vir como está. Quando Ele mostra o plano dEle e você aplica a tua fé nele, certo? Você na hora é justificado. E entende-se que agora, como Ele é teu Senhor, você vai seguir o que Ele ensina e se tornará um discípulo dEle. E, irmão, como que o diabo vai conseguir te parar? Me explica isso, porque não há condenação contra a pessoa que anda assim. Estão comigo? Não há, irmãos. Vamos ficar em pé então um pouquinho, vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos, eu gostaria que você pensasse em alguma coisa nesse instante. Se você já entregou sua vida para Jesus, você é justificado já. Se você ainda não entregou e está buscando a Deus, eu creio que hoje é o momento de você voltar para casa como o publicano voltou, justificado. Mas eu gostaria que, enquanto o grupo coloca um fundinho musical, eu estou no meu tempo aqui ainda, só um fundinho, irmãos, não precisa pôr música não. Você fechasse os teus olhos e você começasse a pensar naquilo que te impede hoje de ser um crente fervoroso, mas um crente doidão mesmo, apaixonado por Jesus. Sabe aquele crente fervoroso, que é animado, que é alegre, que é contente, que é grato, porque é lavado, que é remido? Que você pensasse, o que hoje te impede? É por causa da sua vida de oração que de repente você não está legal com ela?
É porque você não liberou perdão para alguém? Você anda magoado com alguém, com ressentimento de alguém? Você foi ferido demais? Eu não duvido que foi, viu? O mundo é cruel, ele fere as pessoas mesmo. Foi traumatizado em outra igreja? Se escandalizou com algum pastor que de repente não representou bem o evangelho da verdade? Se escandalizou com algum ministro de louvor, com algum missionário, não sei. O que hoje te impede de você hoje falar assim: achei a minha igreja e agora eu estou junto com ela e não abro? O que impede hoje? O que impede de você fechar com tudo e falar assim: Senhor, não quero ir mais sob pressão nenhuma, não que me pressionam aqui. Aqui ninguém me pressiona, mas eu não sei por qual motivo, não consigo ser constante na vigília, não consigo ser constante nos estudos, não consigo ser constante com minha vida com Deus. O que impede? O que é o esposo? É a esposa? É o filho? É a filha? É a faculdade? É o trabalho? É a doença, a enfermidade? O que impede? Porque eu quero ler um texto aqui com vocês. Enquanto vocês estão aí pensando no que é isso, eu vou ler um texto com vocês, bíblico. Um texto que está na Bíblia aqui para ler com vocês. E eu gostaria que você desse atenção a ela. Enquanto você está pensando aí nesse problema, beleza? Vá pensando e falando com Deus baixinho. Porque a palavra de Deus diz o seguinte aqui, ó, em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então a pergunta aqui, irmãos, no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí vai as tuas lutas agora. Será tribulação? Será angústia? Perseguição ou fome? Nudez ou perigo? Espada? Como está escrito, né, irmãos? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, irmãos, o apóstolo Paulo estava convencido. Ele disse para Coríntios: eu estou convencido que nada pode impedir vocês mais. Nada pode impedir mais de você ser crente, de você ser feliz, faceiro com Jesus. Não há nada mais, desde que você aceite a justificação e ande como Cristo quer. Ande como Jesus demanda você andar. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.